Mau hálito, que problema terrível, hein? E muito comum. Depois de receber alguns e-mails pedindo que a gente falasse sobre esse tema, nós procuramos uma especialista. Quem manda aqui é você. Portanto, fique ligado e tire todas as dúvidas sobre este assunto. Vamos lá, então, descobrir as causas desse mau hálito. Se você tem mau hálito, porque muitas vezes a pessoa tem e não sabe que tem. Não é isso, doutora Rosiane Dias, periodontista, implantodontista, aqui no nosso check-up. Tudo bem? Tudo bom, Natália. Boa noite. Mais uma vez a gente aqui para esclarecer algumas dúvidas e bem frequentes na nossa população, né? E que os pacientes às vezes não sabem que tem e há dificuldade realmente de diagnosticar, de saber como evitar. Então, estamos mais uma vez aqui para esse esclarecimento. O que é o mau hálito, doutora? O mau hálito é um odor desagradável, né? Que ele, na definição mais precisa, é um ar que é inspirado, passa pelos pulmões e é expirado com esse odor. Dependendo, a origem dele depende da causa do mau hálito. São muitas causas. Muitas causas, causas bem variadas e assim bem difíceis, muitas vezes, do paciente diagnosticar. Precisa realmente da ajuda de um profissional. Então, as causas elas podem ser bucais. Realmente elas podem estar dentro da boca, então uma má higiene, uma presença de tártaro, né? Uma falta de higienização que leva a essa presença de tártaro, cáries extensas que levam ao acúmulo de alimento. Esse alimento muitas vezes ficando muitas horas na boca, ele vai gerar um odor desagradável na boca. Pacientes que usam próteses, então essas próteses elas geram um acúmulo de alimento, o paciente tem que ter uma escovação redobrada. Então, não bem higienizada vai causar um mau hálito. E as próteses, sejam elas fixas ou sejam elas próteses removíveis, né? Que o paciente tem que higienizar fora da boca e tem que estar bem higienizadas. Essas causas elas podem ser também extrabucais, elas podem estar de origem sistêmica. Então, por exemplo, pacientes que usam medicamentos, hoje está muito comum, pacientes que têm controle de obesidade usam medicamentos com obesidade, isso gera mau hálito. Pacientes que têm problemas renais, então gera um odor desagradável, normalmente eles falam que é um odor amoníaco, então é um odor bem desagradável. Pacientes que têm problemas respiratórios, como sinusites e amidalites, pacientes que são alcoólatras, fumantes. E existe uma causa também do mau hálito que a gente chama que é uma causa temporária, que é gerada pela alimentação. Então, pacientes que ingerem muita cebola, alho, pacientes que comem muita fritura, comidas gordurosas, tudo isso são causadores do mau hálito. Existe um mau hálito também que a gente fala que é um mau hálito imaginário. O paciente acha sempre que tem mau hálito, por várias causas, e isso já ocasiona um problema social. Ele acha sempre que está com mau hálito e tem a dificuldade de comunicação entre as pessoas. Então, gera um problema de emprego, problema de relacionamentos, porque ele sempre acha. Então, é sempre importante, na dúvida, procura um profissional, né? Procura uma orientação, esse profissional vai te direcionar para as áreas específicas. E dentista, no caso. Normalmente, o profissional mais procurado, primeiramente procurado, é o cirurgião dentista. Hoje, na literatura, a gente vê que o estômago é o que menos causa problema de mau hálito, por incrível que pareça. É o que sempre todo mundo pensou que era o grande causador. Mas com exceção do pacientes que têm regurgitação, né, pacientes que vomitam muito, então isso aí não, gera realmente um mau hálito. Mas pacientes que não têm problemas estomacais, eles não vão gerar um mau hálito. Mas, por exemplo, o estresse, que é uma das causas do mau hálito, ele leva a uma diminuição do fluxo salivar. Essa secura na boca vai gerar um mau hálito. Então, normalmente, isso se relaciona com o estômago. Mas, normalmente, não é. É um problema bucal. E o diagnóstico? É um diagnóstico simples? Dá para ser feito numa consulta normal? Sim. O diagnóstico, assim, o que leva o paciente a procurar um profissional, seja ele, primeiramente, um dentista, são as pessoas do convívio dele. Então, é a esposa, é o pai, a mãe, né? São as pessoas que realmente estão mais próximas. É importante que essas pessoas avisem realmente para o paciente, porque muitas vezes ele não sabe que tem mau hálito. Então, é importante que seja avisado e ele vai procurar o profissional. O profissional de saúde,
que realmente recebe esse paciente, ele não pode ir direcionado só para a boca. É importante que antes mesmo que ele examine a boca, ele faça uma anamnese muito precisa, ele realmente veja se o paciente tem todos esses problemas sistêmicos. Uma simples, entre aspas, diabetes, que é uma doença realmente que acomete muita gente, muitas pessoas da população, e é uma das causas do mau hálito. Então, assim, o dentista, muitas vezes, ele é responsável de direcionar o paciente para as especialidades para realmente ser tratado o mau hálito. Tem que tratar a causa. Tem que tratar a causa. Então, assim, se ele realmente diagnostica, muitas vezes a causa pode não ser só uma, o paciente pode ter muito tártaro e pode ter um problema sistêmico, então ele tem que tratar as duas causas. No caso dos problemas bucais, o paciente, muitas vezes, normalmente ele tem um desenvolvimento de uma doença chamada doença periodontal. Essa doença periodontal foi muito tempo chamada popularmente por piorreia. Então, é um nome muito popular que foi mais conhecido dessa forma. Então, o paciente que tem esse problema, ele tem que tratar a doença, ele tem uma doença. Ele precisa realmente o paciente precisa receber uma orientação muito precisa do cirurgião dentista, e daí encaminhar para os outros profissionais. E fazer o tratamento mesmo direitinho, porque esse negócio de ficar chupando só bala, esses paliativos, isso não funciona. Escovar os dentes, principalmente antes de dormir, né, doutora? Com certeza. Existem algumas formas de prevenção que a gente fala que faz parte do tratamento também, né? Então, assim, uma boa higienização. É importante que as pessoas saibam que uma das causas de mau hálito na boca é a não higienização da língua. Então, eu não higienizo minha língua porque eu tenho ânsia de vômito. Existe hoje no mercado inúmeros meios de você higienizar a língua, não só com escova. Então, peça orientação para o dentista, né? Vai higienizar a língua, vai usar um bom fio dental, vai fazer uma boa escovação, principalmente antes de dormir. O uso dos antissépticos, que são os bochechos, eles ajudam. Mas se você não fizer uma boa higienização adequada com escova, fio, o antisséptico não vai resolver o problema do mau hálito. Uma boa alimentação, evitar ficar muito tempo sem se alimentar, né? Então, é importante essa alimentação, os nutricionistas estão aí para nos informar isso. Então, a alimentação de 3 em 3 horas é importante. Ingerir muito líquido, evitar realmente bebidas alcoólicas, os alimentos com fritura e gordura e procurar um profissional regularmente. É isso aí, assunto interessantíssimo, até porque é um problema que atinge 40% da população. Então, muita gente aí sofre com o mau hálito. Se você